Agora sim, poxa, finalmente. Finalmente, meu Pai, louvado seja o teu nome. Vocês estão me ouvindo bem? Agora está tudo legal, a câmera está legal, não está com aqueles lags, eu faço um movimento e o movimento só aparece quase 50 minutos depois. Agora está tudo legal. Poxa, finalmente. Por favor, me deixem saber como está o áudio, por favor. Ué, hoje está difícil, Marcão. Hoje está difícil. Me deixem saber como está o áudio, por favor. Aqui, ó, Marcão, boa noite. A Lene Teens 12, boa noite. E Shaolin Baru Hashem, o Baru. É Baru ou Baru Hashem? Aparentemente tudo normal. Valeu, obrigado, Marco. Cara, que dificuldade para fazer uma transmissão, rapaz. Olha, que dificuldade. Shinomori BR, manda brasa. Valeu, mano. Tá tudo ok, né? Olha, uma dificuldade. Hoje foi brabo. E logo hoje que eu vim inspirado, passei tempo orando. Poxa, mas tudo bem. O Pai sabe o que faz. Eu vou esperar mais um pouquinho para que mais pessoas vão entrando. Se você puder compartilhar também, por favor, muito obrigado. Eu sei que já está tarde. Nós estamos agora só 1 hora de diferença para o horário de Brasília. Você troca o Buddy por uma rapadura espetacular de caju? Não, meu socialistinha híbrido, não dou, não vendo, não faço negócio. Aqui, ó, deitadinho. Esse aqui ele é fiel. Também só está aqui comigo porque o amor dele está aí no Brasil, que é a Márcia, né? Mas eu entro aqui para trabalhar às 8. Ele só fica deitado aqui, já tem a almofada dele ali, e só vai ali, faz o 1 e o 2, aí volta para cá, fica comigo o tempo todo. Ele é fiel, esse socialistinha. Compartilhem, por favor, pessoal. Acho que teve gente já que, poxa, não, hoje ele não volta mais, não. E olha, 2 vídeos importantes que eu quero mostrar. Eu não vou nem falar muito, mas 2 vídeos importantes que eu quero mostrar. Vocês estão compartilhando aí, por favor? Só estamos no... Deixa eu sair desse troço aqui. Só estamos no Rumble e no Twitch, tá bom? Rumble e Twitch. Só nesses 2. Kimetsu, tudo ok no Rumble. Agora tá tudo ok. Agora eu tô vendo que tá tudo legal. Tá vendo que agora tá legal. 181 pessoas no Rumble, muito bem. Então, veja bem, eu estava tentando explicar o seguinte: existe uma diferença entre missões e, vamos colocar assim, obra de caridade ou boas ações. Qual é a diferença? Uma das poucas coisas que eu tenho assim para comentar a favor da Igreja Universal é que a igreja ela manda o pastor para tudo quanto é parte do mundo. Tem igreja em país que eu nunca havia ouvido falar, como o Mali, que lá é brabo, e o pastor, quando a igreja manda, ele não vai lá fazer uma campanha, dar comida, distribuir roupa e depois volta. Não, ele vai lá para morar, conviver com o povo local, aprender os costumes do povo
e ele vai para morar até o dia que ele sair de lá. Por exemplo, na Jamaica eu fiquei 4 anos. Eu conhecia tudo lá dentro da Jamaica, todas as bocas quentes. Eu fui preso na Jamaica, 2 países que eu passei por uma situação muito delicada, de ser preso mesmo, de ser levado para a delegacia. Um foi a República Dominicana, que não foi nem por causa da pregação, foi que o bispo que estava lá, quando eu cheguei para substituí-lo, ele ainda ficou mais uma semana comigo, passando o trabalho, coisa e tal. Aí eu fui levá-lo no aeroporto, na volta, porque o trânsito nesses países tocou barata voa. Então o carro que estava na minha frente freou, de repente, como eu não vinha correndo muito, deu para frear, mas aí veio o ônibus e, bum, jantou a minha traseira. E a minha esposa deu um jeito no pescoço. E a lei do país é o seguinte: teve um acidente de trânsito, uma batida, e alguém precisou ser hospitalizado, tanto a pessoa que sofreu o impacto quanto aquele que bateu, os 2 motoristas vão presos. E foi o que aconteceu comigo. Aí, só que não colocaram algemas, nada disso, mas entrei no carro da polícia, coisa e tal, e fui levado preso junto com o motorista do ônibus também. E aí teve que preencher o BO, coisa e tal. Foi quando o oficial lá perguntou: tem alguém ferido? Foi a minha esposa. Minha esposa deu um jeito no pescoço, ela teve que ir para o hospital. Ah, então vocês vão passar a noite aqui até a vítima voltar, receber alta e voltar. Eu falei: mas peraí, minha esposa. E nós somos a vítima, porque o cara aí foi quem bateu na nossa traseira. Não, meu amigo, mesmo falando o espanhol, mas a gente sempre fala com acento, então percebeu que eu não era dali, da República Dominicana, não era dominicano. E no fundo, o cara queria um pichulé. Isso estava escrito na cara dele, né? Porque a visão que se tem em alguns países é que todo turista está montado no dinheiro, tem dinheiro. E o cara queria que eu oferecesse alguma coisa, só que eu não ofereci e ele não podia me pedir, entendeu? Mas ele estava esperando que eu oferecesse. Jogou várias indiretas, eu falei: não, tudo bem, então eu fico aqui esperando a minha esposa voltar. E a Márcia voltou só 4 horas depois. Olha, eu já estava me vendo ali, passando a noite. Se ser preso no nosso país de nascimento já é algo ruim, horrível, imaginem em um país estranho. E eu estava no país apenas uma semana, rapaz. Apenas uma semana. E aí ela voltou, perguntou lá o policial, porque não tem delegado, não tem polícia civil, né? É só polícia militar. Se ela estava bem, coisa e tal, ela falou que ainda estava sentindo um pouco de dor, mas você já recebeu alta? Não, sim, já recebi alta. E foi somente depois disso que o cara me liberou. A outra foi na Jamaica, porque quando eu cheguei lá na Jamaica, tinha vários pastores da África do Sul. E esses pastores, não todos, mas alguns eram bem puxa-saco. E o outro bispo que estava lá, que estava em pecado, cheio de adultério, coisa e tal, ele comprava o silêncio desses pastores, desses puxa-sacos, com dinheiro, coisa e tal. E sabe quando você olha para uma pessoa assim, e é o Espírito Santo, né? Você olha para uma pessoa, aquela pessoa ali tem problema, não sei. Meu espírito, no Rio de Janeiro a gente fala, o meu santo não bateu com o daquela pessoa. E teve lá uns 3 assim. E aí eu descobri que eles iam em casa de membros comer, que eles
pegavam dinheiro com membros, aí não teve perdão, mandei embora. Sendo que um foi para a África, mas ele era o mais assim, que digamos, o que usava mais a cabeça. Como ele tinha um bom dinheiro guardado, que os membros vinham dando dinheiro a ele já há um bom tempo. E certamente também ele pegava da oferta. Aí ele foi para a África e voltou e abriu uma igreja. E abriu a igreja dele e ele estava querendo tirar as pessoas da igreja que eu estava para a igreja dele. Até que uma vez ele foi lá para querer me bater e não sei se estava armado, coisa e tal. Aí formou-se aquela confusão, aquele fuzuê todo e vamos para a delegacia. E aí, novamente, eu fui para a delegacia, né? Aí ele falou, eu falei, coisa e tal. Aí a ordem foi o seguinte, restrição, né? Você não vai chegar perto dele, ele não vai chegar perto de você, vocês têm que manter a distância, sei, de 1 quilômetro um do outro, coisa e tal, porque se tiver algum problema, vocês vão ficar presos e não vai ter advogado que vai tirar vocês daqui. E aí eu continuei com o trabalho e não tive mais problemas. Mas o pastor na Igreja Universal, ele vai para o país, viver no país, com as pessoas do país, pegar os costumes do país. É diferente, por exemplo, se eu chegasse e falasse assim, olha, nós estamos com uma obra lá na África, por exemplo, e eu vou colocar aqui o QR Code, quem quiser ajudar com R$10, R$5, aquela roupa que você não usa mais, do seu filho, do seu marido, sua também, nós vamos fazer um paquete, vamos enviar tudo para a África do Sul. Isso é a prática das boas obras, ou fazer caridade. Por que a diferença? Porque o pessoal lá vai receber aquela roupa, eles vão vender aquela roupa, que é isso que eles fazem. Eu morei 8 meses lá na África do Sul. É isso que eles fazem, não somente na África, como em vários outros países. Vão receber aquela comida, eles vão se alimentar por 1 mês, 2 meses, e depois? Depois eles vão ter novamente necessidades. Então, a Universal já pensava diferente. Em vez de ficar enviando comida, roupa, a gente já envia o pastor para lá, dá condições para ele abrir o trabalho e lá ele se vira. E era assim, e dava certo. Então, esse vídeo de um casal de pastores ou missionários da Coreia do Sul estão há 20 anos morando no Nepal. Nepal é um país que tem muitos costumes. A religião oficial lá é o hinduísmo. Então, só em falar isso, a gente já entende que tem um sistema de castas, que a pessoa sofre porque o seu antepassado também era pobre, coisa e tal. Se o outro é rico, é porque o antepassado era rico, etc. e tal. Os animais são considerados deuses, não se pode matar. E rato, vaca, os animais, como na Índia, caminham livremente no meio da rua, ninguém pode fazer nada. E adoram a vários deuses. Só que o Nepal teve uma abertura nas leis do país, era um país muito fechado, e nessa abertura, vários missionários, principalmente da Coreia do Sul, foram para lá e começaram a pregar o evangelho. E agora, no mundo, o cristianismo, vamos colocar assim para que fique de fácil entendimento, o cristianismo é a religião que mais cresce dentro do Nepal. E conforme cheguei a tocar alguns minutos do vídeo, o pastor falando que depois dos Estados Unidos, a Coreia do Sul é o país que mais exporta missionários, são mais de 23 mil. E eu achei, pessoal, olha, sensacional. Deixa eu tocar
aqui para vocês. The gospel is spreading across Nepal, a Hindu majority nation. Nepal's Christian community is one of the fastest growing in the world. It has now spread like a wildfire. The cultural identity is at stake. The fabric of the national unity is at stake. Ó, esse que está falando aí, deixa eu voltar aqui, foi o ex-primeiro-ministro do Nepal, e ele está demonstrando toda a preocupação dele com o fato de que o gospel, que é a palavra do Eterno, está sendo espalhada em todo o país, e muitos nepaleses estão deixando as suas tradições religiosas e se convertendo ao cristianismo. E a preocupação dele é que, segundo ele, se continuar nesse ritmo, o país vai perder a sua identidade. Vou tocar aqui de novo. Like a wildfire. The cultural identity is at stake. Esse aí. The fabric of the national unity is at stake. The social harmony is at stake. They are interfering to our Hindu religion in many ways. Christian leaders claiming to be healers are driving the growth. So many people are oppressed by the devil, so many people are sick. We can cast out demons easily. Working behind the scenes are South Korean missionaries. 기독교 복음이 들어오게 되면 사실상 기존의 그 종교나 문화와 충돌하는 부분도 없잖아 있습니다. 어떤 문화적인 어떤 그 충격이나 이런 것들은 좀 불가피한 부분이 없잖아요. 있다고 봅니다. The missionaries' presence here is increasingly controversial. Those found guilty of converting people face jail time. 선교사의 사명은 한 영혼이라도 하나님 앞으로 돌아오게 하는 선교사의 신분을 거의 숨기고 있는 실정입니다. 불안감과 늘 긴장감, 그런 속에서 저희가 사역을 하고 있지만 그렇다고 해서 저희가 이 복음을 전하는 일을 멈출 수는 없습니다. 이쪽 마을 곳곳에 지금 교회가 세워지고 정말 하나님의 은혜고. 여호와 나의 목자. 저희 부부는 코람데오 찬양대, 저는 이제 베이스, 집사람은 이제 소프라노로 섬기고 있는데요. 저희 부부는요, 아무래도 24시간 함께 있는 시간이 많습니다. 부부이기도 하지만 함께 선교를 해나가는 동역자. 저희는 네팔에 온 지 약 20년 정도 되었고요. 이곳에 와서 신학교 사역을 비롯해서 현지 교회를 세우고 또 말씀으로 양육하는 그런 사역들을 함께 펼쳐 나가고 있습니다. 그리고 전 세계적으로 선교사를 약 한 2만 3천 명 이상 파송을 했거든요. 그러니까 규모면으로 보면 미국 다음으로 많은 선교사를 파송하는 나라가 바로 대한민국입니다. 여기도 선교사님 댁이고, 저 앞에도 또 두 선교사님이 사시고. 이쪽 주변에 선교사님들이 많이 삽니다. 네. 한인교회 주변으로 해서 아무래도 가깝게 모이는 것 같아요. 그렇죠. 그 네팔에는 한인교회가 유일하게 딱 한 군데, 카트만두 한인교회 한 군데입니다. 그리고 대부분 이제 저와 같은 이제 선교사님들이 모여서 예배하는 곳인데요. 뭐 한인교회 이제 입구에 이제 그런 촬영 금지가 이제 표시가 된 거는 아무래도 보안 문제에 좀 신경을 써야 되고요. 제가 복음을 전했다 아니면 뭐 세례를 줬다라고 고발을 하면 붙들려 갈 수밖에 없는 상황이죠. 감옥에 갈 수밖에 없는 그런 상황이고요. 어디 보자. 아이고, 상추가 많이 자랐네. 하나님이 주신 것들이 너무 많네.
저희가 하고 있는 사역은 어찌 보면 씨앗을 뿌리는 그런 작업이라 할 수가 있습니다. 말씀이 잘 자랄 수 있도록 좀 물을 주는 그런 역할만 하고 있을 뿐이고요. When I entered the Korean community here in Nepal, they were the only ones who were willing to speak openly. Most here want to remain anonymous because they're working undercover. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 네팔에서 11년차 사역하고 있는 제이 선교사입니다. 저는 한국 전쟁 당시에 태어났어요. 그리고 제가 어릴 때에는 참 많은 그 어려운 시대를 살아왔는데 이 한국이 정말 이렇게 복을 받고 잘 사는 나라, 세계에 참 선도하는 나라가 된 것이 저는 또한 하나님의 은혜라고 생각을 했거든요. 하나님이 이렇게 큰 은혜를 주셨는데 정말 하나님을 알지 못하는 그런 나라에 가서 복음을 전하는 삶을 살아야 되겠다. During the coronation celebrations, when the king makes many public appearances, Kathmandu is busier than ever. For hundreds of years, Nepal was ruled by a Hindu royal family. The people have absorbed Buddhism from Tibet and Hinduism from India till the two religions are almost indistinguishable. When the monarchy fell in 2008 after a long civil war, the country was declared a secular state. 모든 종교는 동일하다라는 입장 때문에 기독교 복음이 활짝 열렸습니다. 2008년부터 2018년도까지는 기독교 복음이 가장 왕성하게 전파가 되고 많은 사람들이 예수님께로 돌아오는 그런 계기가 되었는데 지금 저희 신학교도 실제 운영은 다 현지인들이 하고 있잖아요. 1, 2, 3. 그다음에 선교사들은 뭐 뒤에서 또 기도하고 또 필요한 물질적인 서포팅도 하고 또 어떻게 운영해 나가야 될지 방향 제시도 하고 이 전통복을 입게 되니까 네팔에 대한 생각도 더 하게 되고 네팔 사람들을 더 사랑하게 되는 것 같습니다. 제가 한국 사람으로서 네팔 전통복을 입다 보니까 네팔 사람들에게 좀 더 친근하게 그들에게 가까이 다가갈 수 있지 않을까 그렇게 생각을 하게 됩니다. 현지인들을 잘 세워서 현지인에 의한 현지인 선교가 이루어질 수 있도록 계속적으로 노력하고 있고요. Hinduism and Buddhism are still the majority religions in Nepal, but the latest census show that Christianity is the fastest growing faith, and it's this pace of change that is causing unease. If you try to destroy in an organized way and change the cultural demographic composition of the country, that is going to be a great threat and concern to the very existence of the country. Alongside other Hindu politicians, he lobbied for an anti-conversion law to be passed. It means anyone found guilty of converting someone faces a potential jail time of 5 years. Hello, my name is Keshav Raj Acharya. I am a pastor of Abundant Harvest Church, and I live in Pokhara. I have one wife, 2 sons. He faces prison time under the anti-conversion law and is currently fighting the charges in court. म त अब त्यो हिरासतबाट आएको जेलमा गएको अनि त्यहाँ एकदम एउटा कोठामा त 30 दिन बस्दाखेरि सास पर्नै गाह्रो भए जस्तो भएको थियो क्या उसमा कस्तो and they by themselves they come to the church, they know, but nobody converting them by force. He broadcasts his sermons on social media. It was this sermon about the coronavirus that got him into trouble. यीशुको नाममा ओ कोरोना त मरिजा तेरो शक्तिलाई निष्क्रिय पार्छु येशूको नाममा. In our church, when the coronavirus came, we had a prayer meeting
we prayed, and at that time we prayed against virus also. The government, why you prayed? They came to my house, they catch me, they arrest me, and they put me in the custody in 30 days. They treat me like he's a criminal. He must stay in jail. That's why they sentenced me 2 years. He was released on bail and then arrested again for attempt to convert people. I'm not really afraid because persecution, Jesus said, if you really be my disciple, you will face persecution. So in my name, they will hate you, they will put you in jail. I don't think that this is criminal things. I'm not doing wrong in my mind, and that's why I'm keep preaching in our church. I will do until my last breath. 아무래도 이제 카스트 제도가 있다 보니까 이제 복음을 한 집단이 받아들이게 되면 그 집단 전체가 기독교로 변화가 되는 그런 확률이 훨씬 높습니다. 네, 뭐 네팔 전역에 이러한 골짜기에도 교회가 세워진다는 건 그만큼 복음이 네팔 전역에 퍼졌다는 것을 보여주는 것이라고 할 수가 있고요. 이렇게 많은 사람들이 주님께로 지금 돌아오고 있는 이러한 결과물이 아닌가 그렇게 생각합니다. 거르너 떠야 누누셔 거리디 누누셔번에 하므라 뻐르면서 우알레 떠바이로 두하라 네팔리 두하라 어니 코리안 두하라 어니 아메리칸 두하라 한 20년 정도 제가 지금까지 이제 사역하면서 한 70군데 정도 헌당식을 또 진행을 했고 어르신의 교회 헌당식을 진행하면서 마치 가정의 한 아이가 태어난 듯한 그런 느낌이 듭니다. We are not happy if this wildfire is not stopped. In Nepal itself, Hindus and Buddhists will turn into a minority in a couple of decades. The Korean missionaries are so active. If their mission is to destroy the Nepalese society, attack Nepalese cultural, social identity, then please pack up and go. 기독교 복음화라는 것이 강요에 의해서 되는 것이 아닙니다. 그런 네팔인들이 정이 많고 또 사랑이 많고 떠날 수 없는 가족 공동체 같은 그런 모습이 되었습니다. 그리고 네팔이 이제는 히말라야를 넘어서 네팔 인근 국가 나아가서는 세계 곳곳에 하나님의 복음을 전하는 그런 나라가 될 수 있도록 원래 산불도 조그마한 불에서 시작을 하잖아요. 우리 한인 선교사들은 작은 불씨를 일으키고 씨앗을 심고 또 물을 주는 그런 역할을 했다고 볼 수가 있죠. Muito tocante, né, pessoal? Viram que um pastor de lá, nepalês, foi preso por pregar a palavra. E no país existe uma lei que você não pode tentar converter um hindu ou um budista. Como também dentro dos países árabes muçulmanos, eu creio que, se não todos, uma grande maioria, existe também esse tipo de lei. Que, se você tentar converter um muçulmano para o cristianismo, você pode ser morto. Em Israel, estão tentando aprovar uma lei semelhante a essa, que se você tentar pregar segundo a posição deles, um outro Deus, ou tentar converter um judeu, você também poderá ser preso.
O pastor foi preso, ficou 30 dias, conforme ele disse aí no testemunho dele, numa cela que estava lotada, porque ele falou que mal podia respirar. Saiu, e quando ele saiu, ele foi preso de novo porque estava novamente evangelizando. Isso é a obra, meus irmãos. Isso é a obra. Eu duvido Silas Malafaia sair do condomínio de luxo dele ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o carrão dele, e ir para um país desse aí pregar a palavra. Ele e outros. Eu duvido. Esse casal, conforme o próprio missionário disse, eles já estão há quase 20 anos no Nepal, e como era uma monarquia, 2008 a monarquia caiu, e foi aí que o país tornou-se secular, e foi a brecha necessária, então, para anunciar o evangelho. E nesses quase 20 anos ele conseguiu abrir quase 70 igrejas. Poxa, isso daí é grandioso, pessoal. Isso aí é grandioso. Eu não sabia que isso estava acontecendo no Nepal, que é um país que não é muito falado, não é mesmo? Eu sei que quando comenta-se algo do Nepal é desgraça, terremoto, alguma coisa assim. Mas é bom saber essas boas novas, vindas de longe, e por um casal sul-coreano, ou da Coreia do Sul, que estão lá, não sei se tem filhos, acredito que não, há quase 20 anos, e conseguiram abrir 70 igrejas. Os pastores têm que andar à paisana por causa dessa lei, que se for pego evangelizando, dá problema, é prisão. Então, olha, eu fiquei feliz. Por isso que eu insisti para fazer essa live, porque eu acho que isso é muito importante que vocês tomassem conhecimento também. Apesar de tantas coisas que estão acontecendo, tantas desgraças, mas tem aí gente que, poxa, está dedicando a vida para alcançar aqueles que estão perdidos. Isso é uma lição de vida. Vocês viram o país, né? E o Nepal fica no alto, em montanhas. As estradas não são asfaltadas. Vocês viram. As construções também, tudo bem simples, bem humilde. E apesar que o pastor que foi preso soltou ali um labarachúria, coisa e tal, outra coisa também que eu quero comentar aqui. Durante a oração, o pastor falou Yeshu, porque a letra J passou a existir de 500 anos para cá. E como já foi comentado aqui diversas vezes, nome não se traduz, pessoal. O Messias não era judeu? Então, certamente, o nome dele era judeu. Jesus é uma transliteração muito mal feita. E por falar nisso, agora o outro vídeo que eu quero apresentar a vocês, não vou tocá-lo todo, porque é uma live do Rômulo Marasquim. Inclusive, ele até apresenta uma Bíblia ali que eu já vi na Amazon, mas não está agora à venda. Vou ficar checando assim que voltarem a vender essa Bíblia, eu vou comprar para mim, que é a Bíblia interlinear do grego e português. E olha, nessa live, o Rômulo Marasquim, ele foi muito usado. Eu aconselho, eu não volto a repetir, não vou tocar todo o vídeo, já está tarde, né? Aqui são 9h21, aí 10h21, mas eu vou ver se consigo tocar pelo menos 20 minutos dessa live que ele fez, mas eu recomendo, altamente recomendo que vocês depois vejam toda a live, que ele vai falar, ele vai fazer uma exegese do Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Ele também fala do nome do Pai, verdadeiro nome do Pai e também do Filho.
Ele fala também da farsa da Trindade. Excelente a live dele. Eu vou colocar aqui para vocês. Começar o nosso estudo sobre Apocalipse. E hoje nós vamos fazer a exegese, ou seja, a explicação do Apocalipse 1:1. Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Só até aí. Para uma boa interpretação, para uma boa hermenêutica, o que é hermenêutica? É a simples interpretação do texto bíblico. Devemos utilizar os originais. Em grego, que é como foi escrito o Novo Testamento, a Nova Aliança, e não existe hebraico da Nova Aliança, tá? Tipo de Apocalipse, não existe hebraico do Apocalipse. Então, antes que alguém pergunte ou fale assim, mas por que você não está fazendo em hebraico, que é uma língua mais antiga? Mas o idioma da Nova Aliança foi escrito em grego. Você encontra apenas algumas coisas em hebraico e não é o caso do Apocalipse, tá? Então vamos lá. No grego koiné, que é como foi escrito o Apocalipse, diz assim: Apocalipse Isu Christu en edokenatu hoteos dixitis dulisatu adigeneste entachi que semanen apostilas de atu angelo atu tu dulo atu Ioane. Eu sei que talvez você não entenda isso aqui que eu acabei de dizer, mas calma. Nós vamos usar aqui um interlinear de Apocalipse 1:1 para a gente analisar palavra por palavra. Então, a primeira palavra, Apocalipse. Veja, o acento está aqui na letra alfa, né, na segunda alfa, ou seja, Apocalipse. Então não é Apocalipsis ou Apocalipse. A pronúncia Apocalipse, a portuguesada, ela é aportuguesada. Não é a original. A original é Apocalipse. Então, veja bem, significa o quê? Revelação, tá bom? No original aqui no dicionário Strong, implica num desvendar, descobrir, revelar, revelação, divulgação, tá bom? Eu também tenho essa Bíblia aqui. E eu também tenho o... Essa Bíblia aí que eu também vou querer comprar. Deixa eu voltar aqui. Então não é Apocalipsis ou Apocalipse. A pronúncia Apocalipse, a portuguesada, ela é aportuguesada. Não é a original. A original é Apocalipse. Então, veja bem. Significa o quê? Revelação. Tá bom? No original aqui no dicionário Strong, implica num desvendar, descobrir, revelar, revelação, divulgação, tá bom? Eu também tenho essa Bíblia aqui. Essa daí, ó, Novo Testamento interlinear português e grego. Eu já entrei hoje mesmo na Amazon e eles estão em falta. Eu não sei, de repente aí no Brasil será mais fácil encontrá-la. Para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, eu recomendo, tá bom? Mas assim que voltar a ser vendida na Amazon, eu vou comprar. É um Novo Testamento, só tem um Novo Testamento, interlinear, ou seja, que são 2 idiomas, o grego e o português. E eu também tenho o que eu tanto falei aqui já, essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, eu tenho o mesmo interlinear e nós vamos ler aqui agora. Vamos abrir aqui em Apocalipse 1:1 para você ver algumas leves diferenças. Porque esse site eu coloquei, ele só tem em inglês aqui o interlinear. Então, como eu traduzi para o português para facilitar a tua vida, ele traz algumas diferenças ali, por exemplo, ali, ó. Atu, ele diz him.
Só que no interlinear, ó, ele tá mais fiel, entendeu? Eu vou deixar que você dê uma olhadinha aí, ó. Vou enquadrar aqui bem certinho, ó lá, ó. Então veja. Vou colocar o meu dedo aqui, ó. Então você veio Apocalipse, revelação. Iesu Christou, no grego está assim, Iesu Christou, para o português está Jesus Cristo. A qual, né? Ali, a qual, aí lá do lado a ordem está diferente, ó. Deus, primeiro, ó, Deus ali, né? Theos. Aí depois vem Deu, tá? O Edoken, que é realmente dar, tá? Conceder. Depois a gente vai entrar em etimologia de vocábulo. A ele, a tu, tá bom? E esse a tu ali, na tradução ali, na Bíblia ali tá him, mas é a ele. Por isso que eu estou mostrando isso aqui para você, tá? Então, para mostrar, tá? Aí, ó. Dixitis. Aqui os servos doulos, ó. Só que aqui está doulis, que é uma derivação. Os servos dele, etc. Se você quiser ver bem a diferença, é só você pausar aí. Vou deixar só você pausar aí para você ver, tá? Para comparar, mas nós vamos seguir com a explicação. Mas você já deu para entender, né? Já deu para entender. E aqui, ó, aqui que está a jogada. Essa Bíblia aqui que eu falei bastante é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave Hebraico-Grego. Ela é muito top, por quê? Porque é o seguinte. Aqui você encontra os versículos. Eu vou abrir para você aqui, ó, como está lá em Apocalipse 1, que é o versículo que a gente está abordando, tá bom? Então aqui, ó, Apocalipse, como é que tá, ó? Para você ter noção do que a gente vai aprender aqui hoje, olha lá. Olha como é que é. Então, olha de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu. E você já começa com alguns numerozinhos ali em algumas palavras, correto? Deixa eu arrumar aqui. Em algumas palavras ali, ó. A revelação é o número 602, Jesus Cristo ali, ó, 5.000, não sei quanto. Deus tem um número. Nós vamos focar nesse Deus por causa que ali, ó, está o número 2316, correto? E aí quando você abre no final dessa Bíblia, onde tem o melhor dicionário Strong que eu já vi, o que você encontra? Você encontra aqui no 2316, ou seja, Theos. E nós vamos abordar esses significados, porque esse dicionário aqui ele traz todos os significados das palavras. E aí que está a jogada para você entender esse versículo de uma forma que talvez ainda ninguém te explicou. Vou deixar aqui minhas Holy Bibles. My Holy Bibles. Então, Apocalipse, ou seja, Apocalipse, revelação. É uma revelação de quem? Aqui no grego está Iesu Christou. Traduzido para o português, Jesus Cristo. Porque do grego para o português é isso aí mesmo. Iesu Christou é Jesus Cristo. Agora, se você quer realmente aprender a verdade, você tem que entender que nomes nas escrituras, principalmente a portuguesada, inclusive nessa aqui que eu tenho, que é interlinear grego-português, os nomes, principalmente, eles foram paganizados. Tá? É como se fosse assim, ó, você que se chama João aqui no Brasil, você querer que te chamem lá nos Estados Unidos, quando você for para lá, de John. Seu nome é John, como é que está no registro? João. Então o teu nome continua sendo João. Você não vai lá para os Estados Unidos e você vai ser chamado de John. Não. A não ser que você nascesse lá e fosse registrado como John, ou nascesse aqui e aqui fosse registrado como John. Nome não se traduz ou muda. Nome apenas se translitera. Então aqui já começa a primeira distorção teológica de Apocalipse. Do nome, Iesu Christou. Não é esse o nome dele, por várias razões. Primeiro porque J, aqui para o português, não existia a letra J até 500 anos atrás.
a letra J, o som da letra J, ou seja, o som de J, esse som de G, J, só veio a surgir de 500 anos para cá. Ou seja, de 1500 para cá. Ou seja, 500 anos atrás para cá. Então, antes disso, antes de 1500, não existia som de J. Portanto, o nome dele não pode ser Jesus Cristo. Nós já vamos abordar isso daqui a um pouquinho. Só um instantinho, tá bom? Então, esse termo aqui, Yesu Cristo, eu poderia falar aqui tanta coisa. Como é que eram os nomes na Roma Antiga? Titus. Você encontrava outros lá. Por exemplo, se você for estudar a história, você vai ver que tinha vários nomes. Inclusive existe um seriado chamado Spartacus. Escreve-se Spartacus, né? E lá, nesse seriado, existiam vários nomes. Eles remeteram fielmente aos acontecimentos daquela época da Roma Antiga, que era extremamente paganizado, e os nomes lá que eles utilizavam eram Batiatus, Ganicus, Gneios. Então, todos os nomes terminavam em US. US. Não é à toa que colocaram o nome aqui, Jesus. US no final. Deus, US no final. Deus. Zeus, Zeus. Todos com US no final, e não é à toa. Por quê? Porque essa terminologia é voltada inteiramente para nomes pagãos. Nós já vamos abordar isso aí, tá bom? Ok, vamos lá. Recém estou aqui na segunda palavra do versículo de Apocalipse 1. Então já explicamos o Apocalipse, revelação. É uma revelação. De quem? Yesu. Só que no original mesmo, o nome original dele, vamos abordar daqui a pouco, tá? Aguarde um pouquinho, já vou falar como é que é o nome original do Messias. Cristo. Por que não pode ser Cristo aqui, que tem outra adulteração? Porque é o seguinte, esse Christ, veja que aqui está Christ ou Christ, refere-se a Crista do Sol, do deus Invictus, que era cultuado na Roma Antiga. Então eles colocaram uma junção de coisas para modificar o nome do nosso Salvador, do Messias, tá bom? Isso aqui tem uma ligação com o filho de Nimrod, que é Tamuz. E por isso Tamuz, Jesus, é bem parecido. E Tamuz existiu, ele foi filho de Nimrod com Semíramis. E Nimrod era descendente de Noé, isso está na Bíblia, é só você ler. Pois bem, depois, daqui a pouco, eu vou explicar qual o nome verdadeiro que deveria estar aqui, que é em hebraico, só que não está. Por que o nome tem que ser em hebraico? Porque o nome dele era em hebraico. O nome do Messias é em hebraico, tá bom? E ele tem que ter uma parte do nome do Criador junto do nome dele. Bom, então, em Edoken, aqui que está já algumas coisas bem interessantes. Em Edoken, você encontra que deu, ou a qual deu, esse Edoken aqui. Significa, aqui ó, oferecer, dar, tá ali o significado. É literalmente, você, por exemplo, você vai dar alguma coisa para alguém, né? Você, enfim, vou dar uma Bíblia aqui para você. Ó, estou lhe dando, ou seja, Edoken. É exatamente isso que significa, tá bom? Aqui é apenas um vocábulo, significa o que, ou aquilo, ou qual, né? Ou quem, tá bom? Vamos continuar, palavra por palavra, para você compreender Apocalipse 1:1 e o que tem aqui nesse versículo. Então vamos lá. Aqui deu a ele, a tu, o Theos. Então quem deu ao Messias? Theos. Opa, aqui já encontramos uma grande revelação. É aqui que nós vamos focar, olha só.
como eu mostrei antes aqui para você, esse atu aqui, tá aqui, ó. Deu a ele, entendeu? Vamos lá. Procure o atu ali. Eu vou mostrar aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Atu a ele. Deus deu a ele. A ele quem? Ao Messias. Tá bom? Vamos ler na forma... Você deve estar meio perdido aí. Vamos ler na forma aportuguesada total agora para você compreender um pouquinho melhor. Vamos lá. Revelação, que é o de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Beleza? Então, assim, essa parte aqui, ó. Coisas que em breve devem acontecer. O que que é? As coisas do Apocalipse, as profecias do Apocalipse. Estamos, inclusive, vivendo já esse momento e são coisas que já estão, inclusive, acontecendo. Então, em breve devem acontecer. São as profecias, os fatos, o que está ali escrito no livro do Apocalipse inteiro, ok? Então, ele enviou ao anjo e então o anjo notificou a João. Olha que interessante, existe uma hierarquia aí. Tá bom? É só isso. Então, vamos focar agora em todo o versículo. Ó. Revelação de Jesus Cristo. O Messias que revelou, mas que Deus lhe deu. Ó, revelação de Jesus Cristo. Beleza. Eu vou falar Jesus Cristo aqui só para vocês entenderem melhor. Depois eu vou explicar o número original dele, tá bom? Que Deus lhe deu. Veja, o Criador é que deu a revelação para o Messias. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como assim aos seus servos? A toda a igreja. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ok? Então vamos lá. Agora talvez você compreenda um pouco melhor o versículo. Vamos entrar mais para a interpretação, para a hermenêutica. Vamos agora falar sobre essa parte aqui do Theos. Theos. Eles traduzindo aqui como Deus. Como eu já falei antes, entenda muito bem agora, eu vou te explicar melhor. Conforme está aqui, ó. Por que o nome aqui não deveria ser Deus ou Theos? Por causa disso aqui, ó. Eu ia explicar isso aqui depois, mas eu vou explicar agora essa parte aqui. 23:16, tá bom? Theos, de origem incerta, uma divindade. É isso que significa simplesmente Theos, uma divindade. A suprema divindade, sentido figurado, um magistrado, pelo hebraico, muito excelente. Deus, maiúsculo, Deus minúsculo, devoto também pode significar para o Criador, para Deus ali está dizendo. Ali diz Deus de tudo, Jeová, só que Jeová também é um nome aportuguesado, não existe som de J, né, no hebraico. A referência está aí, Lucas, João, Romanos, você pausa aí e você vê. E 1 Coríntios 4:1 também. Também o Senhor Deus. Sobre as pessoas, ali letra A, o Deus de alguém, olha só, pode ser qualquer Deus, o seu protetor, benfeitor, o objeto de sua adoração, está ali as bases bíblicas, Deus como autor e doador, a fonte, está ali as bases bíblicas, a respeito do que surge, é enviado, é indicado por Deus. Vamos ver se na outra página tem mais sobre aqui Deus, sobre Theos. Veja, a palavra grega Theos, você hoje fala Deus, porque no grego está ali Theos, ó. Aqui, ó. Por que você fala Deus? Porque no grego é Theos. E a transliteração que eles deram para Theos é Deus. Theos. Theos, Deus. Ó. Theos, Deus, tá bom? Por isso você fala Deus. Agora, o que é Theos? Acabamos de ler. Veja essa parte aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Presta muita atenção agora. Outro significado de Theos, que é Deus. Lá fala, lá em cima, ó, a respeito de Cristo, o Logos, que é declarado como sendo Deus. Ou seja, Theos, em João 1:1, nós vamos abordar depois João 1:1, também capítulo 20, verso 28, Romanos 9:5, etc. Até as bases bíblicas. Do hebraico a respeito dos líderes de Israel como representantes de Deus na teocracia dos judeus. Olha só, os líderes de Israel também poderiam ter essa nomenclatura. No sentido grego, um Deus, uma divindade. No sentido grego, está aqui a questão, é o grego Theos. Uma divindade, ou seja, pode ser divindade qualquer,
Inclusive está lá, ó, assim Satanás é chamado de o Deus deste século. Aqui, ó, o seu líder. Olha isso. Cuidado quando você fala Deus. Porque a mesma Bíblia, aqui você viu as bases bíblicas, também chama Satanás de Deus. O mesmo termo, Theos. Só que é o Theos deste século. O Deus deste mundo. Compreendeu? Compreendeu a questão? Então entenda. Agora eu vou te explicar. Deus, escute bem, o termo Deus, eu estou falando aqui de etimologia, de vocábulo, meu irmão, não da pessoa do Criador. Espero que você entenda isso. O termo Deus significa apenas um termo para referenciar qualquer divindade. Acabamos de ver isso aqui nos dicionários, meu irmão, no melhor dicionário que existe, que é o Strong. No original em grego koiné e no interlinear. Então entenda, quando a Bíblia aqui, meu irmão, aportuguesada, traz para você revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar o seu certo, meu irmão, por isso que eu estou dizendo, os nomes, inclusive o nome de João aqui, não é esse. Os nomes não são esses. Você viu aqui antes de João como é que é? Aqui no grego, lá embaixo, está Ioane. Aqui, ó. Ioane. Aí eles traduzem para o inglês, John. Para o português, João. Só que no hebraico não é nem Ioane, nem John, nem João. E o nome de João era em hebraico. Yahuhanan. Olha a diferença. Então eles botaram para o grego aqui Ioane. Deus ficou Theos. E Jesus Cristo, Yesu Cristo. Os nomes não são nenhum desses. Acabei de já te dizer aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar na questão de que nome que é o verdadeiro do Criador. Enfim, eu teria que fazer um vídeo específico sobre isso. Mas enfim, eu vou tentar colocar tudo nesse vídeo aqui para que já não haja dúvidas para ninguém. Né? Beleza. Vamos lá. Que eu ainda nem comecei a interpretar o versículo na parte essencial aqui, que é o que ele quer ensinar. O que esse versículo aqui quer revelar para você. Vamos lá. Esse aqui. Pronto, eu vou parar aqui, pessoal, porque eu falei que não ia tocar muito. E o que ele explica aí, que está no Strong... Peraí, rapaz, vem cá. Vem cá, pronto, vamos ficar aqui com o Derek, vem. Isso, vamos ficar aqui. Então, o que ele explica aí, eu já comentei com vocês, que a palavra Deus significa um ser que é adorado. Então, se a pessoa adora o seu carro passa a ser o seu Deus. Se a esposa adora o marido, coloca o marido em primeiro lugar, então o seu marido passa a ser o seu Deus. Da mesma forma, se o marido adora a esposa, a coloca em primeiro lugar acima de tudo, a sua esposa passa a ser o seu Deus. Simples assim. O que ele fala aí é de um fundamento simples, porém profundo. Ah, então eu fui ensinado errado? Sim, nós fomos ensinados errado, ou erradamente. Infelizmente. Conforme já foi falado aqui N vezes. Nome não se traduz, pessoal. Por exemplo, vou pegar o exemplo dessa coisinha aqui. O nome dele é Buddy. Tem passaporte e tudo. Quando fomos aí para o Brasil, foi feito passaporte. Qual o nome dele? Buddy. Buddy no português seria companheiro, parça, ou usando gíria peixe, amigo. Não, o nome dele é Buddy, como meu nome. Eu sou Gustavo aí no Brasil e sou Gustavo aqui também nos Estados Unidos. Como ele falou aí, você no Brasil é João, você aqui não vai ser John. Vai continuar sendo João. Eu sei que isso... Vai lá agora, vai. Já estou terminando para a gente ir para lá. Eu sei que isso pode causar uma revolução na cabeça de muitos.
Então, sabe o que eu recomendo você a fazer? Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele leu ali vários exemplos. Peraí, rapaz. Poxa, já estou terminando. Peraí. Ele leu ali vários exemplos do significado da palavra Deus. Até o próprio Rassatã é um Deus. Vem. Só um momentinho, pessoal. Olha, hoje foi difícil. Vamos lá. Vai. Isso. Já vou terminar aqui. Hoje foi difícil. Sem sombra de dúvidas, foi o dia mais atribulado para fazer lives, desde quando eu abri o canal. Um monte de problemas. Mas nome não se traduz. Nome não se traduz. O Messias não nasceu em Belém, Belém da Judéia. Ele não era judeu. Então, o seu nome também tinha que ser judaico. Ah, mas ali está isso, porque existem, sim, eu tenho aqui alguns trechos de Mateus no hebraico, mas o grego, naquela época, era o idioma mais falado, como hoje o inglês é o idioma mais falado em todo o mundo. Então, boa parte foi escrita assim em grego. Por isso que eu quero comprar aquela Bíblia interlinear, porque é muito boa, eu vi que é muito boa. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu não estou aqui para forçar ninguém a nada, não quero discutir com ninguém, mas eu senti o desejo de mostrar isso para vocês, aquele vídeo sobre a obra e parte dessa live do Marasquim. Bom, gente amiga, eu vou ficando por aqui. Apesar de tudo, a live saiu, mas não do jeito que eu queria, porque muita coisa aconteceu hoje. Mas amanhã a gente volta. Teremos lives todas as noites, todos os dias essa semana, tá bom? Beijão no coração de todos. Muito obrigado mesmo pela paciência de vocês. E amanhã a gente volta, tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you tomorrow. Tchau. Boa noite.